Educa TV apresenta Vamos Conversar? Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso podcast aqui da Educa TV, o Vamos Conversar. Um espaço para a gente aprender, para a gente trocar ideias, porque a gente acredita que aqui, conversando, a gente se entende. E nós estamos na Semana Santa, por isso o nosso assunto de hoje é o sincretismo religioso. E tenho aqui 3 convidados muito especiais que vão falar com a gente sobre esse tema. A professora da Faculdade de Teologia na PUC, Ivenise Terezinha Gonzaga Santinon. Muito obrigada pela presença, professora. Eu que agradeço o convite. O professor Duílio Fabre Júnior, que é pós-doutorando em Ciências, Tecnologia e Inclusão. Obrigada, Duílio. Eu que agradeço, bom estar aqui com vocês. E o professor e supervisor educacional da Prefeitura Municipal de Campinas, Nelton Miranda Lima dos Santos. Muito obrigada, professor, pela presença. Obrigado a vocês. E eu queria começar pedindo para que cada um faça uma breve apresentação um pouco mais elaborada sobre cada um de vocês. Professora, por favor. Obrigada. Vamos começar então. Bom, como nós vamos falar de sincretismo religioso, eu vou me apresentar brevemente a partir da minha motivação em estudar teologia. Antes disso, eu resolvi estudar ciências da religião. O meu doutorado é em ciências da religião, tá? O mestrado é em teologia. Por quê? A minha grande preocupação como católica, e ali como católica, mas como cristã, sempre foi trabalhar para as comunidades de base, com a periferia, com pessoas que são de comunidades mais excluídas, porque eu sou da periferia de Campinas, embora sempre tenha estudado aqui. Moro em Salto, aqui na região metropolitana. Quando eu comecei a estudar, eu sempre me preocupei com o papel das mulheres nas igrejas e nas religiões. E para isso foi a minha motivação, sempre me levando para esse lugar do mundo acadêmico, que precisava ter mais mulheres no masculinizado, de homens brancos héteros. E que eu tinha que fazer alguma ponte para entender o nosso papel. Então eu fui estudar para isso. Já tinha uma outra profissão, sou mãe, hoje já sou vó de 2 netas lindas. Então, na verdade, a minha vida me conduziu, a partir do meu dado de fé, a algo que é assim, religioso, sim, mas para a gente estudar as exclusões sociais. Então, é mais ou menos essa a minha motivação. Assim, meio simples, mas meio real. Muito sensível. E você? Eu venho de uma experiência religiosa familiar que me levou para o seminário. E aí eu fiquei 8 anos no seminário católico salesiano. E ali eu, motivado também por essas experiências de fé e de estudo, eu comecei a filosofia com os salesianos, terminei depois em São Paulo. E pós-filosofia eu comecei a trabalhar nas escolas confessionais, escolas religiosas. E nas escolas confessionais nós tínhamos o setor de orientação religiosa. Eu fui coordenador do setor de orientação religiosa em várias escolas particulares de São Paulo. E a grande questão, quando a gente dava ensino religioso nessas escolas, era discutir um pouco essa questão de não fazer proselitismo, de não fazer catequese. A igreja e as irmãs e os padres com quem eu trabalhei tinham essa preocupação, que a educação religiosa fosse realmente uma educação para a diversidade, para o sagrado. E essa minha experiência levou também para a PUC de São Paulo para fazer ciências da religião. Só que eu não concluí, né? Chegou na época da dissertação, eu não tive condições por questões pessoais e acabei desistindo do curso. Mas a minha formação religiosa e a minha preocupação com a questão do sagrado nasce daí, né? A experiência como seminarista salesiano, católico salesiano, depois desse trabalho nas escolas particulares da cidade de São Paulo, onde morei por quase 20 anos. É isso. Muito bom. E você, professor Duílio? Vamos lá, vou juntar um pouco dos dois, porque hoje, atualmente, eu trabalho no Unisal, que é o Centro Universitário dos Salesianos, e estudo discurso, né? A minha paixão pelo discurso é tentar sempre
descobrir os apagamentos, a questão do poder, né? A questão dos discursos de fundamentação. Então, sempre foi tentar ver em até que ponto a tecnologia inclui ou exclui, não é? Dentro desta formação histórica que nós temos também e desta cultura híbrida que nós trazemos a partir dos fluxos migratórios aqui para o Brasil e que se dá, então, esse sincretismo, né? Compreender como fé e religião consegue dialogar e quais são os discursos produzidos. Pensando que a gente vai partir sempre, eu sempre vou partir, o discurso é a geração de sentidos, a produção de sentido entre dois locutores, muito mais do que propõe, por exemplo, o modelo clássico de comunicação, emissor e receptor, né? No discurso, a gente estuda e pensa também os sentidos criados a partir dos enunciados. Então, sobre o que se fala, sobre fé e religião, e os sentidos que se produz e que são colocados em circulação, e aí a minha área de pesquisa, pela tecnologia, né, algoritmos, TV aberta, fechada, como isso se dá. Muito bom. Então, o papo hoje realmente vai ser muito bom. E eu quero que vocês comecem também, né, aqui agora entrando no nosso tema realmente, explicando o que é sincretismo religioso, porque talvez quem esteja assistindo a gente não tenha muita afinidade com esse termo. O que é o sincretismo religioso? Começa. Começa. Então, não, Discurso. Vou começar porque aqui nós temos uma questão que já me abre o sorriso quem está me vendo aqui. Porque, assim, nós estamos falando de um sincretismo de fé, que é uma instância particular, uma instância como a professora Ivanice disse agora, não é? A partir da minha fé. Então, quando a gente pensa, a fé é a única capaz de eu pular 7 ondinhas no mar e a missa do galo, também oferecer flores para Iemanjá, depois trazer alguma coisa ali, visitar um templo budista, tomar jurei na messiânica, né, visitar ali. Então, essa é uma questão de fé, né, e sincronismo. Mas quando a gente fala de religião, principalmente aqui no Brasil, há que se pensar, e aí é a reflexão que me provoca, na questão da religião e do sincretismo, eu acho que o assunto fica um pouquinho mais difícil, né? A gente tem muito enunciado e o discurso aí acaba indo para todos os lados. Por quê? Quando nós falamos de religião, a religião pressupõe, não é, um grupo que comunga de uma mesma fé e se institucionaliza em terreiros, templos, igrejas, não é? E aí o discurso passa a ser normativo. E aí nós temos um problema, não é? Que não dá para a gente aprofundar a questão discursiva do sincretismo se nós estamos falando de religião. Mas se a gente pensar do ponto de vista da fé, eu posso comungar isso, aquilo e aquilo outro, não é? Então veja, e aí quando a gente traz para o campo da religião, a gente tem aí uma arena propícia para disputas de poder. Porque sempre, por exemplo, vou pegar aqui as matrizes afro, não é? Que por uma reexistência e uma resistência porque foi a maneira deles sobreviverem logo depois que chegaram aqui no nosso país, não é? A gente traz uma questão da reexistência, mas são eles que se adaptam à igreja já constituída católica, cristã católica aqui no Brasil, não é? Claro, é um discurso hegemônico aí, e não um contrário. Quando na Semana Santa, né, Mãe Dango sempre dizia que a lavagem das escadarias pela eu vou chamar de congregação, talvez não seja o melhor termo, mas por todos os membros da Umbanda, era um reconhecimento do trabalho, não é? Veja, quantos discursos nós temos aqui. Primeiro, eu estou de branco
E essas religiões de matrizes afro geralmente são endemonizadas, são do mal, é o do diabo, não é? Mas quando eu estou lá na Igreja Católica de branco, é outro discurso. Traz uma pureza, não é? Traz umas questões que não são ditas, mas que são muito facilmente palpáveis. Então, a provocação, Lília, que tu me fizestes há pouco, é sobre sincretismo, né? Eu acredito, do meu ponto de fala, eu acredito num sincretismo da fé dos brasileiros, muito mais do que um sincretismo de religião, porque aí eu estaria falando de um discurso normativo mais difícil de se coadunar nos discursos individuais. Existe uma preocupação, quando se trata do sagrado e das religiões, de fazer uma tentativa do tal discurso ecumênico, interreligioso, que é muito diferente daquilo que a gente está tratando aqui, do sincretismo. Quando a gente fala desse discurso ecumênico, interreligioso, a gente cai sempre nessas possibilidades, nessas limitações, né, daquilo que a religião traz enquanto institucionalização, né, da sua fé, da sua crença. Para mim, a primeira questão importante quando a gente trata de sincretismo é perguntar quem é Deus, quem é o sagrado, e como é que ele se revela para as pessoas, como é que ele se revela no mundo. E aí você vai ter experiências de revelações e de fé que são diversas, que são diferentes. Então, nesse sentido, o sincretismo, ele, na minha experiência, é como um liquidificador. Você põe as crenças e as fés ali dentro, bate, e isso vira um sagrado bom. Isso vira uma dimensão de eternidade, de experiência de céu, de experiência de vida, que vai para além do discurso ecumênico e interreligioso. E pegando a ideia a partir de Deus que o professor fala, e olhando o discurso hegemônico, que é o que o professor Duílio diz, o que nós temos muito presenciado no sincretismo religioso no Brasil e até as perseguições com as religiões afro, de matriz afro, né, tem a ver com esse quem é Deus. Deus é um homem branco, e é um homem branco barbado que bota o dedo e hegemoniza e fala, eu fiz assim, ou é um Deus da misericórdia, do amor, do acolhimento de todos e todas, e hoje na linguagem, no discurso, tem alguns que não vão gostar, que é todos, porque que até um caractere ele já está dando a ideia de um Deus que é tudo em todos, que a gente falava antigamente. Por quê? A nossa dogmática, para falar de revelação, foi feita por homens. Pensar Deus a partir do dado de revelação é isto que o professor dizia, que é a transcendência. Então, nós estamos na Bahia e nós vamos ver que tem as mulheres católicas que estão lá participando da missa na Semana Santa e que logo mais elas estarão no terreiro. E que tem algumas pessoas que terão medo, outras não. É assim que funciona a minha fé. É o mesmo Deus. E é esse Deus que me acompanha por amor nesse outro lugar. Quando eu comecei a estudar teologia, uma das minhas preocupações era na questão das relações de poder das mulheres. As mulheres têm poderes e nós vimos isso no Brasil muito mais no Norte e Nordeste do que no Sul e no Sudeste. Eu falo porque as mulheres pobres da periferia, elas têm muito mais experiências de Deus de forma sincrética e de forma que posso trabalhar até o diálogo interreligioso ou o ecumenismo. Dentro do mundo cristão eu acho um pouco mais difícil. Porque no cristianismo há uma hegemonia e há um dado perverso que é assim, nós somos corretos e tem que ser assim, a dogmática, a liturgia. No sincretismo tem a ver com os rituais. Tem a ver com os rituais que levam para as roupas, para a catequética que a gente fala no mundo católico.
Como que eu vou catequizar alguém? Falando da missa, da cor, dos paramentos, do tempo comum, tempo. Tudo isso eu estou falando porque eu sempre fui muito de catequese no mundo católico. E foi daí que despertou a minha primeira pesquisa, que é por que tinha mais mulheres educando os filhos na fé? Os pais não iam muito. Segunda coisa, porque eram os homens que mandavam em nós, catequistas. Outra questão, por que que as pessoas no mundo católico demonizavam as mulheres que levavam os filhos no domingo na missa, mas que de repente estavam no terreiro de candomblé no outro dia? Que é isso, demonizar, né? Então, o sincretismo, eu estou dando esses exemplos para a gente tentar, do dia a dia, tirar as experiências de Deus, que são dados revelacionais, esse Deus que se revela de forma muito aberta, a graça está dada, e a graça é para todos, e é um sinal invisível a partir da fé e da misericórdia de Deus. Nós, seres humanos, tratamos disso de forma o quê? Diferente. E aí, claro que precisamos fazer a crítica para todos os esquemas que excluem pessoas ou que demonizam, e para todos os esquemas que são institucionalizados, em nome de Deus. O fundamentalismo religioso é isso, mas acho que não convém agora ainda falar, que é como eu leio textos sagrados, interpreto, e o professor Duílio pode completar isso, e deve muito melhor do que eu, que é, eu pego um texto bíblico com uma antropologia lá do livro do Gênesis, e conforme a minha conveniência, eu faço a regra, a lei de Deus, e passo para as pessoas seguirem cegamente. E em nome de Deus eu tenho um descompasso. Esses são de Deus, esses não são. E falando, eu quero pegar esse gancho, porque a gente trouxe aqui já nesse primeiro bloco várias questões que a gente precisa falar um pouco mais, mas a gente precisa fazer um intervalo. A gente volta já com o Vamos Conversar. Hora da História, seu programa sobre literatura infanto-juvenil. Acompanhe a programação diária da Educa TV Campinas. Um mundo de conhecimento para você. De volta com o nosso podcast aqui da Educa TV, Vamos Conversar, e a gente vai falar agora de alguns pontos que foram já mencionados no primeiro bloco. Eu queria que a gente falasse um pouco mais até sobre essa questão das mulheres, né, dessa simbologia toda, por exemplo, que tem na Semana Santa, da lavagem das escadarias pelas mulheres que são da Umbanda, mas nas igrejas católicas. Para mim, esse é um quadro muito representativo disso que a gente está falando hoje. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, né? De como na Semana Santa, que é um período religioso tão importante, a gente enxerga melhor a fusão das religiões e das crenças no Brasil. A tradição judaico-cristã, ela centraliza para si esse poder, né, hegemônico sobre Deus. E a gente sabe, pela história, que quem quisesse sobreviver na sua crença e na sua fé, precisava se adaptar à institucionalidade da tradição judaico-cristã. As datas comemorativas, a gente vai celebrar a Semana Santa, a Páscoa, a Ressurreição, a morte e a vida de uma referência religiosa, né, de Jesus de Nazaré, uma pessoa que se transformou e que transformou a vida de muitos, mas é um exemplo, né? É uma referência. Se a gente pensar o universo das religiões, da fé, das experiências do sagrado, isso inclusive se perde. Mas é que, historicamente, a tradição judaico-cristã, ela se apropriou, né, da fé e da verdade absoluta e colocou isso como modelo exemplar. E aí você tem essa questão de que as outras religiões precisam dar um jeito, né, de sobreviver a essa hegemonia. E aí tem uma questão de complexidade mesmo, né, de como que isso se dá
nas realidades. Mas a gente vai se completando aqui. Para mim, parece que vai por aí a questão. E é uma resistência, como o professor Duílio trouxe no primeiro bloco. Resistência é uma reexistência, não é? Para sobreviver. É importante pensar, e aí eu vou retomar um pouquinho o que a professora disse no bloco anterior, que esse ponto de fala, né, da identidade que a gente estuda nos estudos culturais, por exemplo, com o Stuart Hall, por exemplo, que ele traz, nós temos aqui no Brasil um fenômeno muito interessante, que são os fluxos migratórios de várias pessoas de vários outros lugares. E aí a contribuição que o professor Miranda coloca é como a gente consegue, então, olhar para fora da religião que tem uma predominância aqui no Brasil, não é? Como é que os outros povos se adaptam, não é? E aí a gente pode pensar, pegando os estudos culturais da ciência da comunicação, e a gente vai pensar que identidade é essa, não é? Por exemplo, a Annie Orlandi, lá da Unicamp, né? Quando ela coloca que eu assumo um posicionamento, eu apago os outros posicionamentos, como a professora acabou de dizer, como a professora disse no bloco anterior, não é? E é sobre essa disputa de poder do qual o discurso tenta dar conta, não é? Por que estamos trabalhando, por que estamos lavando a escadaria? Ora, a lavagem da escadaria tem muito mais a ver também, além da religião, mas de uma fé individual e também de um hábito cultural, não é? Que aí é muito precioso a gente pensar nessa questão cultural por causa das influências dos outros. Aí eu consigo, no shintoísmo, no judaísmo, pensar assim, nossa, é o símbolo da humildade. E aí eu vou trabalhar com partículas ou com questões dadas do discurso, para que eu me identifique e consiga me colocar ali também, não é? E a gente consegue aqui no Brasil, extraordinariamente, muito mais do que alguns outros países, principalmente do Oriente Médio, não é? Da Europa, do leste europeu, por exemplo, a gente, e os estados, né, teocentristas, a gente consegue pensar que por essa identidade que vem da cultura e não da religião, a gente consegue se adaptar. Por isso eu consigo aceitar, não é, que as mães de santo da Umbanda e do Candomblé que lavam a escadaria faz parte do mesmo sagrado, não é? Faz parte desta mesma fé e não de uma institucionalização de religião, não é? Então, a provocação que a professora Ivanise faz é muito interessante porque nos faz pensar do ponto de fala do qual nós estamos pensando. Exatamente. E o ponto de fala, e que hoje tem até, não sei se é um modismo, mas há uma moda de falar. Qual é o seu lugar de fala, né? Que é nesta linha. Quando alguém pergunta, você tem uma identidade? Você se identifica com isso? E que nós, até no campo religioso, podemos perceber assim, há um pertencimento institucional quando aquela pessoa quer falar em nome de. Se ela fala em nome de uma igreja, né, que é a religião, ela imediatamente ela se identifica. E quando ela se identifica, ela precisa saber em quais regras ela se adapta, conversa. Hoje nós temos uma flexibilidade. Então, quando as pessoas não gostam da identidade, ela pode até migrar. A cultura. E aí entra o que o professor Duílio estava falando, porque culturalmente o Brasil ele é muito sincrético. E alguns estados a gente vê muito isso. Tem uma normalidade. Alguns espaços, ontem eu conversava com uns professores de fora e eles falaram assim, a palavra hoje não é nem mais uma ortodoxia, que é você levar seriamente o dado fechado e tal. Hoje é uma flexibilidade para o sagrado e que as pessoas transitam, há uma transitoriedade. O Deus é o mesmo, mas quando ele capta a identidade,
e ali ele se identifica, ele começa a buscar o sentido de vida, que é o que o professor Duílio fala. Tem sentido eu ficar aqui ou não tem sentido? E por isso que tem sentido ele celebrar a Semana Santa nas escadarias ou ir para a Bahia. Ou ele não ficar na igreja dele da paróquia aqui. Hoje não há como trabalhar muito só a comunidade e pastoralmente a juventude está com muito mais esse pertencimento sincrético. Porque assim, quero um comprometimento saudável com a minha fé, com os valores da minha família e tal. Mas sabendo que o Deus é o mesmo, que o sagrado que transcende e dá um sentido que é igual, eu vou para a Bahia frequentar tal local e é lá que eu tenho Deus, é lá que eu tenho paz, é lá que eu coloco a roupa branca, eu levo uma flor. Ou no dia 1º eu vou no mar pular 7 ondinhas e jogar uma flor. Por outro lado, a demonização, tá? Isso o professor Duílio e o professor aqui poderiam falar também melhor que eu. À medida que eu demonizo, que a Karen Armstrong fala isso no fundamentalismo religioso, em nome de Deus, eu faço muitas coisas acontecerem com um desequilíbrio na identidade, na forma de falar e tal, que leva ao quê? Leva simplesmente uma pessoa aí no dia 1º de janeiro ou na Semana Santa, com uma roupa branca, fazer um ritual e ela até se dizer que é católica. Ela tem uma identidade, eu sou católica, mas eu vim aqui. O que você veio fazer aqui? O sentido. Tem um sentido, eu vim buscar paz, melhores dias, futuro. É o sentido do transcendente. Deus me ajuda e eu tenho fé que eu vou melhorar. O discurso teológico, né? Por outro lado, ela precisa aprender a fazer a crítica a esses rituais. Tem alguns rituais que não têm equilíbrio entre a transcendência e a imanência, entre a identidade. A pertença, ela precisa levar a uma racionalidade. Por quê? Nesses rituais pode ocorrer uma discriminação, uma exclusão, como é, por exemplo, na hierarquia da igreja. Eu faço sempre essa crítica a uma maioria que é informal, de mulheres que falam, trabalham em identidade, lavam a igreja, botam o pano, botam a flor, tá. Com uma minoria masculina de homens formais que escrevem, dão as regras, institucionalizam e falam, esse é Deus que você tem que cumprir. Então, eu já escrevi algumas coisas sobre isso, mas poderia depois aprofundar um pouco mais. O que é isso que, no sentido sincrético, atrapalha o equilíbrio do ser humano enquanto gente, enquanto ser humano? Tem tempo ainda? Não. Só a gente vai para o próximo bloco, mas antes de ir para o próximo bloco, eu só queria fechar um pouquinho mais uma pergunta. Eu sei que não tem nada rápido, mas é porque a senhora está falando das mulheres e, né, já falou novamente. E aí, enquanto a gente estava conversando, algumas experiências pessoais vieram aqui à minha cabeça, né? Porque eu cresci num lar cristão, católico, mas tinha a benzedeira do bairro, que era uma mulher, né? E aí, as mães de santo também, a gente ia tomar passe. Eu tenho essa impressão, realmente, de que as mulheres são aquelas que, embora relegadas, né, por conta da hierarquia, acabam fazendo esse sentimento de pertencimento que a senhora está dizendo. É um poder não institucionalizado. E aí tem o discurso delas, que eu gostaria até da fala do professor Duílio, porque minha mãe, com 98 anos atualmente, ela é ainda benzedeira da minha cidade. É católica. E as pessoas a procuram pelo que ela fala com as pessoas. E no discurso, porque ela é lúcida. Ela é lúcida. E ela é cadeirante, mas ela é o que ela fala. E católica, benzedeira. E as pessoas que a procuram são católicas, normalmente. Então, as mulheres ali levam a educação na fé já com esse espírito de sincretismo. E já levam com o espírito que é as mães que educam na fé, elas quebram esse paradigma do equilíbrio ou da hierarquia. Então, a gente segura aqui, porque essa fala aqui que a gente traz, esse sincretismo, aí eu quero finalizar no próximo bloco falando dessa coisa da demonização. Se a gente tem isso de forma natural, onde é que se perde isso e onde é que vira ódio? A gente volta daqui a pouco.
Primeira nota. Iniciação musical com talento à mostra. Acompanhe a programação diária da Educa TV Campinas. Um mundo de conhecimento para você. Voltamos com o nosso podcast aqui da Educa TV, Vamos Conversar, e é o último bloco, mas a gente já tem muita coisa aqui para ser dita. Quem quer começar? Miranda quer começar. Posso começar? Não, trazer uma fala que eu entendo que é importante para a gente compreender essa questão do sagrado e essa questão do sincretismo. Na minha visão, eu entendo que hoje nós temos dois fenômenos que fazem com que a sociedade, as pessoas, principalmente aqueles que são ligados à tradição judaico-cristã, que eles criem, né, esse ranço e esse ódio às outras experiências religiosas. Vou dizer aqui, da minha impressão, o movimento carismático hoje na Igreja Católica é um movimento que, infelizmente, abandonou, né, esse movimento de crescimento e de expansão, né, da Igreja Católica, e o neopentecostalismo está presente nas igrejas aí, missionárias. Então, esses dois fenômenos, no meu entendimento, eles acabam sendo esses dois movimentos que levam a sociedade a pensar o sagrado de uma forma unilateral. E o que acontece aí, né? As pessoas acabam... Veja, vou dar um exemplo aqui. Minha mãe, quando eu entrei no seminário, minha mãe era divorciada. Então, a minha mãe não podia comungar. A minha mãe só podia participar da missa. Então, aonde a minha mãe realmente vivia a experiência religiosa dela? Em outros lugares, em outros tempos. Porque na Igreja Católica, mesmo tendo um filho seminarista, ela era impedida de participar dos ritos, porque era uma mulher divorciada. Então, veja como que essas regras, esse regramento, e hoje eu acho que está pior, né, porque a Igreja tomou um rumo que a gente entende que é não só a Igreja Católica, eu estou dizendo a religião nas suas vertentes aí da tradição judaico-cristã. Tomou rumos que a gente vai entendendo que a demonização, né, esse espectro da coisa ruim vai ficando cada vez mais presente na realidade das pessoas e da sociedade. Não sei se a professora e o professor concordam com isso, mas é do meu ponto de vista aqui. Eu queria acrescentar duas coisas. Primeiro, eu vou só acrescentar aqui que eu acho que uma outra questão que a gente precisa pensar é do avanço da tecnologia. Os algoritmos sabem ler os nossos hábitos, têm uma influência forte na juventude e, à medida que você vai fazendo uma pesquisa, ele vai te entregando sempre os iguais daquela pesquisa e vão criando bolhas, que talvez a gente possa, num outro programa, ampliar essa questão, não é? Sobre a questão das mulheres, veja, né? Quando a gente pensa, a mulher é a que pare. A força que ela tem é sobrenatural, não é? É ela que faz o homem. E se a gente pensar ainda do aspecto cultural, né, mais machista na formação das nossas Américas aqui, então há uma demonização dessa mulher, mas há um reconhecimento do poder desta mulher. E quando ela sai desse papel periférico, não é? Ela assume uma ordem de grandeza muito grande, mas que traz à tona um discurso de quem é esse ser que faz outro ser, não é? Quando a professora traz o caso da mãe, veja, ela assume um arquétipo do mago, não é? Um arquétipo que é capaz de aplacar um sentimento, não é? E não um mago como um mágico, mas um mago como autoridade constituída de experiências, não é? De fé. E aí a gente volta, Lilian, de novo para a questão da fé do indivíduo. Como chama essa mãe? A dona Guiomar tem uma conjugação
de várias experiências é que na fala e no discurso se transmite isso. Então, o empoderamento dessa mulher, não é, capaz e desta força que, por outro lado, assusta uma hegemonia masculina patriarcal das nossas colonizações, também, ao mesmo tempo, traz um pressuposto. Se ela é, o que vem antes? O que vem depois? Não dá para, no discurso, não dá para eu pensar só o que é, porque há os pressupostos que materializam e trazem essa diversidade discursiva. E o meu ponto de fala vai dizer exatamente do que eu penso. William, você falou aqui do algoritmo, eu vou aproveitar que a gente está aqui, né, na mesa com 3 professores, porque, e aí vou trazer um pouco até uma visão um pouco otimista aqui para a gente ir para o encerramento com uma sensação um pouco de esperança no fim do túnel, no sentido de que, ao mesmo tempo que as redes sociais têm essa coisa da bolha, que vai entregando mais do mesmo, eu tenho a impressão, como consumidora de redes sociais, de que também há uma possibilidade de ter contato com aquilo que eu não teria, no sentido de que, por exemplo, vamos falar, por exemplo, da Umbanda e do Candomblé, que são, né, religiões de matriz afro que sofrem esse preconceito, a demonização. Por outro lado, estão encontrando um lugar para se mostrar e para quebrar esse estereótipo, né? Hoje a gente já vê perfis de mães e pais de santo, uma coisa que até pouco tempo atrás não se pensaria. Pelo contrário, essas pessoas viviam à margem, realmente, escondidas com medo, né? Vocês acham que nesse sentido há ou ainda falta muito para ver esse uso da tecnologia, da comunicação, para mostrar, de fato, e para quebrar esses preconceitos? Eu acredito muito nesse futuro pelas tecnologias, pelos algoritmos. E acredito que esse esperançar seu, ele é o meu também, nessa questão do sentido de vida. A juventude, que é o futuro, né? Está atenta a esse recado que as tecnologias dão. Só que elas precisam da crítica, as juventudes em geral, precisam das críticas para entender o papel da tecnologia, não é usar cegamente. E as religiões estão nesse mesmo patamar, vamos dizer assim. Por quê? As tecnologias também direcionam os grupos para si mesmos. E isto que o professor Miranda diz, que são os grupos que nascem do neopentecostalismo. A RCC, a Renovação Carismática Católica, ela é um braço do neopentecostalismo na Igreja Católica. Sim. E que tem um discurso ultraconservador e que tem um discurso que é a partir das liturgias. Muito parecido no método também. No método, na fala, o discurso. Você sabe, por uma palavra, se a pessoa é da RCC. E com isso, demoniza-se ainda alguns outros grupos, a RCC demoniza. Bom, por que eu estou dizendo isso? Porque quando você fala da esperança, eu acho que o sentido, ele vem com as tecnologias, ele vem com o dado de fé, não com o dado da instituição religiosa. As instituições religiosas, enquanto identidade, ela perdeu força. E nessa perda, é perda de poder. Nessa relação de poder, a juventude com tecnologia, ela não precisa estar aliada só a uma instituição e a uma hierarquia e uma relação de poder que se dá naquela dogmática institucionalizada por uma religião. Ela quer o dado de fé e por isso o sincretismo ele aparece. E por isso que perde poderes esse grupo que é neopentecostal, esse grupo que nasce com a ideia da teologia da prosperidade, que eu ganho o céu, o seu dadismo. Ou seja, o sincretismo ele quebra. E as tecnologias, eu acho que ainda bem, elas vêm para ajudar nessa criticidade da nova geração. Agora, eu tenho medo quando ainda há na educação alguns lugares que não abriram esse paradigma para entender a religião além dela mesma, a fé. Você... Não, eu queria dizer também nessa mesma motivação do esperançar,
Eu não sei se o mundo da tecnologia e tudo isso que hoje está aí para nós como instrumentos de comunicação, se eles estão nos humanizando. Para você entender o sagrado, viver o sagrado na sua intensidade e na sua complexidade, a gente precisa ser mais humano. E eu entendo que hoje essa mecanicidade, né, essa instrumentalização do tecnológico vai nos robotizando e vai nos colocando num perfil que eu entendo muito complexo e muito difícil. Nós estamos cada vez mais nos distanciando das pessoas, né, da família, das relações, dos amigos. A gente não consegue mais olhar o diferente com os olhos que deveríamos olhar, que são os olhos da humanidade. Mas eu entendo que a gente tem esperança, porque a gente tem feito um esforço, inclusive educativo, né, de dizer para as pessoas, olha, se a gente não entender qual é o nosso papel no mundo, enquanto sujeitos históricos, que precisam buscar a felicidade não só de um grupo, mas a felicidade de todos, isso só é possível quando a gente está juntos, se humanizando, que vai para além da tecnologia. Ou a tecnologia tem que estar conosco. Exato. Eu penso que eu acho formidável assim, estar discutindo com pessoas tão claras e tão esclarecidas sobre o assunto, né? Sábado eu estava discutindo num outro debate a fé instagramável num colóquio de fé do Unisol. E aí a pergunta foi exatamente essa: professor, aonde você acha que nós vamos chegar? Eu falei, eu não consigo fazer nenhuma previsão, porque qualquer previsão é desse ponto de fala, é desse momento presente, não é? E as coisas que pertencem a Deus não têm esse momento, não têm esse recorte. Elas são onipresente, onisciente, onipotente, e não qualquer projeção que eu possa fazer vai até algum tempo, só até algum tempo, né? Em um tempo limitado, porque é a partir dos meus conhecimentos de agora. Então, não sabemos onde vai chegar, mas nós temos a esperança, não é? E o discurso do esperançar-se é um discurso de comprometimento, né? Eu faço a minha parte, tu fazes a tua parte também. Então, por isso que esse discurso tende a ainda ultrapassar os tempos, porque a gente pensa que o religamento da religião, que é religar o tempo inteiro, ele vai se dar, porque há um comprometimento, faça a tua parte, eu faço a minha parte. Então, a partir disso, talvez temos a esperança de pensar que estas questões ainda vão permear a humanidade por muito e muito, muito mais tempo, apesar, né, das tecnologias que são programadas por pessoas, pensadas por pessoas, no limite do seu conhecimento. Muito isso, eu acho que assim, concluindo o raciocínio dos professores, leva exatamente ao cerne da Semana Santa. A esperança, a Páscoa, que é passagem, né? É a esperança de vida e a esperança para a vida. E o tempo de Deus, o Kairos, ele é o tempo que não é o cronológico. Ele não é o cantado. Então, se nós estamos falando hoje, a pergunta, inclusive, sobre o sagrado, né? Começa com aquilo que eu penso, quem sou eu? E depois, hoje, muito no coletivo, né? Quem somos nós? E quem somos nós nessa crença, nessa fé que é em Deus, mas que a gente está querendo saber perguntas sobre nós mesmos, que é assim, de onde eu vim, mas para onde eu vou? Que é esse lado temporal. A Páscoa, a Semana Santa, ela nos leva a isso. E o cuidado com a tecnologia é para que a gente não se maquinalize enquanto pessoa, o nosso organismo, a nossa fala, nosso pensamento, e que esse homo maquinalis, ele não venha substituir o nosso homo sapiens, que é a nossa sapiência e a nossa fé numa esperança que muda. Então, É isso mesmo. E é isso, falando de fé, de esperança,
na Semana Santa. A gente termina, então, esse programa passou rápido, né? Eu agradeço muito, professor Duílio, professor Ivanize, professor Miranda. Muito obrigada pela presença aqui no Vamos Conversar. Eu agradeço também pela sua audiência. Continue com a gente aqui no canal 12.2. Siga também a Educa TV nas redes sociais e a gente se vê em breve. Obrigada. Educa TV apresentou Vamos Conversar? Prefeitura de Campinas, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você.